Oi, voltei. Eu sou Indiara Porto, lá do blog Olho de Borboleta. Gente, sabe aquele dia que você tá querendo fazer uma maquiagem, mas você não tem ideia de onde começar? E você vai colocando uma coisa aqui, uma coisa ali, acha que não vai sair nada e no final sai alguma coisa? Pois é, essa maquiagem foi desse jeito. Então, se você quer saber como eu fiz, continua aí. Então, comecei com fixador de sombras para poder fixar a sombra, óbvio, né? E para poder deixar ela um pouquinho mais pigmentada. Então, apliquei com o dedo ali e fui dando batidinhas para poder espalhar em todo o olho. Aí eu comecei com essa sombra laranja opaca e um pincel bem fofinho de esfumar. E fui começando ali, ó. Eu sempre começo no cantinho externo, concentro ali no cantinho externo no côncavo, e aí eu vou levando de leve pro côncavo no cantinho interno e subindo em direção para a sobrancelha. Aí aquela história, né? Uma vida, esfuma, esfuma aqui, esfuma lá, trenzinho, bolinha, vassourinha, que uma hora vai ficar esfumadinho. Aí deixei bem laranjinha mesmo. Aí vim com um pouquinho dessa sombra branca pra iluminar ali abaixo da sobrancelha e no cantinho da lágrima. Gosto do branco, mas não é pra deixar aquele brancão, tipo Dona Benta não, sabe? É pouquinho só. Aí vim com essa sombra azul, porque a única coisa que eu sabia da maquiagem é que eu queria azul com aquele glitter. E aí concentrei o azul ali no côncavo só para entrar dentro do laranja. E aí que deu um trabalho do cão, porque o azul não ficava o azul certinho do jeito que tá na paleta. Ele meio que escurecia na pálpebra e foi bem difícil para poder misturar com o laranja. Eu devia ter colocado um marrom ali no meio que o esfumado saía melhor. Mas com fé a gente vai. Você vai esfumando, 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 esfumando. Que até que eu consegui fazer, colocar ele dentro do laranja. Aqui eu voltei ainda com um pouquinho da sombra laranja para poder voltar, para ajudar no esfumado, né, na transição de cores. E fui indo. Voltei com um pincel aqui mais fofinho para poder esfumar também com laranja, misturar com laranja, na verdade, né? E aí foi esse resultado que eu consegui. Até que demorou, mas eu consegui chegar aqui. Aí eu achei que tava faltando alguma coisa ali, eu não queria colocar o marrom, então eu coloquei o vermelho entre o laranja e o azul. E confesso que eu gostei do efeito, ficou um efeito bem bonitinho, um degradê de cores assim, bonito, né? Mas foi bem pouquinho vermelho, porque esse vermelho é bem pigmentado. Então eu peguei uma pontinha de nada, joguei ali no meio e saí misturando. Aí eu peguei aquele delineador em gel lá da AliExpress, que não serve para delinear, mas para base é ótimo, e pintei toda a pálpebra. Já percebeu que o azul já não tá mais azul daquele jeito, né? Enfim, aí fui só até na pálpebra móvel ali, cheguei só até o azul. E com o pincel eu fui esfumando as bordinhas ali, ó, pra depois quando eu for selar não ficar tão marcado. Aí sim, vem com uma sombra preta e um outro pincel fofinho para poder selar toda essa sombra, esse delineador, aliás, deixar tudo seladinho, tudo grudado no lugar. Depois eu tava encucada com azul ainda, voltei com azul ali no côncavo. E assim, eu apliquei bastante, dando batidinhas, sem me preocupar em esfumar. Eu fiz meio que uma meia lua ali no côncavo mesmo, ó. O negócio de esfumar depois eu deixava pra frente, me preocupar depois. Agora, nesse exato momento, eu tava querendo só deixar azul, concentrar o azul, porque eu queria esse azul aí, cismei com ele. Para aplicar o glitter, eu uso essa cola de cílios postiços, que é transparente, bem ralinha. Dou batidinhas assim para poder espalhar e vem com esse glitter lindo, maravilhoso, sem dó nem piedade. Aplicando bastante em cima da base preta até encostar no azul. Depois, eu fui com o pincel meio que esfarelando na tentativa de esfumar as bordinhas do glitter, para não ficar essa meia lua marcada certinho, eu queria esfumado. Fiquei uma vida também para esfumar, e olha como é que ficou ali todo esfumadinho, sem marcação nem nada. Aí coloquei os cílios postiços, pior cílios postiços que eu tinha aqui, que acabou com a minha maquiagem, que ele é horroroso mesmo. Enfim, como eu tava encucada com azul, eu taquei azul na parte de baixo do olho. Coloquei rente aos cílios inferiores, dentro da linha d'água, puxei um pouquinho ali pro cantinho externo, meio que fazendo um delineado de gatinho, sabe? Mas é bem de leve, aqui eu até puxei muito. Então eu voltei com um pincel para poder esfumar um pouquinho, porque eu não queria esse puxadão, eu queria só um toque de azul ali. E esfumo também ali a parte de baixo do azul para deixar tudo esfumadinho, que ali antes eu tinha só aplicado, não tinha esfumado, né?
Reforcei ali um pouquinho do branco no cantinho da lágrima, e aí eu acho que eu exagerei um pouco, ficou um pouco Dona Benta, mas não tem problema, vida que segue. Ficou até bonitinho, eu acho. E abaixo da sobrancelha também. Aí aqui agora eu volto com todos os outros pincéis, pra poder... Aqui eu apliquei um pouquinho mais de laranja, que eu achei que ele meio que sumiu. E voltei com um pouquinho do vermelho também, tudo voltando todos os outros pincéis pra poder ficar o esfumado bonitinho. Esses cílios, para poder ficar um pouquinho menos feio, eu tampei a colinha aqui com delineador líquido. E aí, terminei a maquiagem com muita máscara de cílios, né? Bastante daquele jeito. Só que assim, tinha gente querendo saber como é que eu aplicava embaixo, eu faço assim, ó, ele em pezinho primeiro sujo e depois eu venho deitado arrumando os cabelinhos. Eu acho que é bem mais fácil, não incomoda. E aí, terminei a maquiagem assim, se eu não tivesse tão encucada com azul, né? Desse jeito eu achei que ficou ótimo, mas eu tava muito encucada com azul. Então, eu fui lá, peguei o pincel fofinho de esfumar de novo e apliquei um pouquinho de azul ali no cantinho externo. Ou seja, eu sumi um pouco com o vermelho, né? Mas é porque eu tava realmente muito encucada com o azul e eu queria ele. E agora sim, a maquiagem embalada acaba de nascer do jeito... Não era do jeito que eu tava imaginando, mas eu achei que o resultado ficou muito legal. Então, essa história de você sair colocando cores, criar na hora de estar fazendo a maquiagem, falar assim, eu acho que esse aqui vai ficar bom, acho que se eu colocar esse aqui vai ficar bom, acho que no final fica um resultado bem legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes que eu volto logo com mais cores. Beijo!